Olá, irmão, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha para mais um PodMap. Estamos aqui para fazer um estudo e hoje aqui com uma participação especial, o irmão Domingos e o irmão Luiz, são lá da igreja a qual eu congrego, são líderes lá na igreja. A gente tinha combinado de fazer esse podcast aqui já fazia um tempo e foi possível aí nessa oportunidade e estamos muito felizes com isso. Nós vamos falar hoje sobre o tema da qual a gente já tinha lançado, que é sobre a questão da inteligência artificial, OVNIs, essas aparições. O que isso tem a ver com o Evangelho, o que isso tem a ver com o tempo do fim. E para nós dar início, eu quero ler no texto aqui que é bem interessante. Diz assim, ó, uma citação que está no Grande Conflito, no capítulo sobre o tempo de angústia. Diz assim: Logo aparecerão no céu sinais terríveis de caráter sobrenatural, como prova do poder miraculoso dos demônios. Os espíritos de demônios irão aos reis da terra e ao mundo inteiro para prendê-los no engano e induzi-los a unir-se a Satanás em sua última luta contra o governo de Deus. Por meio desses agentes, tanto governantes como súditos serão enganados. Surgirão pessoas que se farão passar pelo próprio Cristo e reclamarão os títulos e a adoração pertencente ao Redentor do mundo. Realizarão curas maravilhosas e afirmarão ter recebido do céu revelações que contradizem o testemunho das Sagradas Escrituras. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui no início, todo o texto aqui é interessante, mas diz assim, ó, logo aparecerão no céu sinais terríveis de caráter sobrenatural, como prova do poder miraculoso dos demônios. Então veja, sinais no céu de caráter sobrenatural. Então será que não seria isso que nós estamos vendo agora, nesse tempo que nós estamos vivendo? É uma pergunta interessante, né? E para nós estar conversando, então, o irmão Luiz, agora eu passo a palavra para o irmão, e nós vamos aqui, no decorrer aqui, estudando um pouco e conversando e trocando aqui conhecimento. Primeiramente, queria agradecer, irmão, né, a oportunidade da gente estar aqui reunido e poder debater todos esses tópicos aí que são, a gente sabe que a gente está vivendo um momento que é um momento em que estamos vendo as profecias se cumprirem. Essa parte que o irmão leu, ela é muito interessante, porque se a gente vê ultimamente, tem os Estados Unidos agora ficou de liberar uma quantidade enorme de arquivos secretos que são sobre OVNIs. E aí, às vezes, eu assim, sempre fui curioso, eu particularmente sempre fui curioso em conhecer sobre OVNIs. Eu achava assim interessante como que existia vida em outros lugares. É uma coisa que chama atenção. Chama atenção, né? Porque eu estava vendo outro dia, a gente olha e pensa assim, o ser humano às vezes pergunta, será que existe vida inteligente só aqui na Terra? Será que não tem vida em outros lugares? E eu até, irmão, eu pensava antes que existia vida em outros lugares. Antes de eu conhecer o Evangelho, antes de eu conhecer a verdade, eu pensava isso. Que existia vida em outro planeta, assim, uma vida extraterrestre, de alienígena. Uhum. Eu até acreditava nisso. É como a gente via nos filmes, né? Os filmes. E isso ele dá... É uma coisa que assim, ó, sem a gente perceber, esses filmes, eles vão nos induzindo a crer nisso. Né? Então, por isso que a gente tem que ter cuidado, porque os filmes, eles vão induzindo o ser humano a crer naquilo que eles querem que a gente comece a pensar, que a gente tenha essa linha de pensamento. E aí, eu vendo isso aí, eu comecei a pensar, mas como pode, depois de ter conhecido sobre a palavra de Deus, estudado alguma coisa sobre o Espírito de Profecia, como a gente vai encaixar isso dentro da palavra de Deus? E outro dia, né, irmão, eu estava vendo, até é um pastor que ele não é adventista, mas eu gosto dele em algumas coisas que ele cita. E ele fala assim, ó, a gente tem que pensar que quando Deus criou a terra, criou o homem, ele criou a terra, primeiro ele fez a terra e todo o resto voltado o quê? Para a terra. Foi a partir da terra, entende? Ele não criou primeiro a galáxia para depois criar a terra. Primeiro ele criou a terra, criou o homem e a partir disso ele começou a criar o quê? As outras coisas. Interessante. Então é essa visão. E eu comecei a pensar, realmente. Então quer dizer, o ponto principal de Deus é o quê? É esse planeta.
Tanto que o Espírito de Profecia fala o quê? E a própria Bíblia, que nós somos o quê? Nós somos outros seres nos observam. Não é? Existe outros seres celestiais que nos observam. Que nos observam. Então eles estão observando nós. Agora, a gente tem que prestar atenção no seguinte: os extraterrestres, será que eles são vida de outro planeta? Ou eles são uma obra do inimigo? Se nós parar para analisar, existe o extraterrestre, né? Porque é extraterra. Sim. Né? Algo que não é daqui. Que não é daqui. Claro, exatamente. Porque quando a gente vê essa coisa de extraterreno, quer dizer, é uma coisa que não é natural da Terra. É. O ser humano, nós, somos da Terra, né? Agora um exemplo, um anjo. Pois então. Ele não é daqui. Ele não é daqui. Ele é o quê? Ele é um extraterrestre. Exato. Então, quer dizer, se a gente olhar Jesus, ele foi o quê? Um extraterrestre. Porque ele não era daqui. Ele veio de um outro, ele veio de um lugar perfeito e veio para a Terra. Então, quer dizer, aí a gente tem que prestar atenção que qual é o príncipe dessa Terra aqui? Quem é que foi dado? Porque Deus criou a Terra e deu para o homem cuidar da Terra. Mas Satanás, o que ele fez? Ele usurpou ali, né? Usurpou e tomou isso aí. Hoje o príncipe da Terra é Satanás. E aí eu fico pensando, irmão. O Satanás, quando tentou Jesus, ele disse em Lucas, né? Tudo isso me foi dado, eu te dou a quem quer. Prostra-se diante de mim, eu te darei todo esse mundo, né? Então, ele usurpou, né? Como quando ele enganou Adão e Eva, tornou-se o príncipe desse mundo. E nessa passagem ele assume Sim. que ele, o que é que foi dado a ele, né? Então quer dizer, e aí é isso, irmão, eu vendo e estudando tudo isso, o que me veio assim? Isso está muito agora nas mídias, né? Hoje que a gente tem internet. Droga, né? E aí todo mundo está falando nisso, nos extraterrestres. E eu fico pensando, quando o irmão lê aquela parte ali, que como é que coisas sobrenaturais, de né? caráter, sinais do céu de caráter sobrenatural. Sobrenatural. Deixa eu encontro aqui. Logo aparecerão no céu sinais terríveis de caráter sobrenatural, como prova do poder miraculoso dos demônios. E se o irmão continuar, diz ali também que levar os líderes, não é? Isso, os espíritos de demônios irão aos reis da terra e ao mundo inteiro para prendê-los no engano de induzi-los a unir-se a Satanás em sua última luta contra o governo de Deus. Aí eu pergunto uma coisa para os irmãos. Quando se fala em extraterrestre, se você vê todos os filmes que a gente assiste sobre extraterrestre, eles são bons, eles estão vindo para a Terra, porque eles querem o melhor para o ser humano, entendeu? Eles vêm para curar as doenças que tem na Terra. Eu já vi alguns filmes de extraterrestres e eles falam sobre isso, que eles estão trazendo, se você olhar, eles são bons. E aí eu fico pensando assim, por que eles querem que nós acreditamos que são bons? Aí que vem o engano, aquela coisa de se passar por uma coisa boa. Mas primeiro, isso tira o foco de Deus. Porque se tu tem um extraterrestre, eu digo que existe fora do nosso planeta e que está vindo para ajudar, o que é? Tira o foco de Deus. Porque para nós que somos cristãos, que acreditamos na volta de Cristo, qual é o nosso foco? É Cristo e Deus Pai como Criador. A partir do momento que está vindo esse povo, está vindo esses extraterrestres para cá, tira o foco de Deus. Tanto, irmão, que eu tinha até escutado outro dia eu não chequei essa informação, mas eu acredito que deve ser verdade. Que nos Estados Unidos, o FBI, eles tinham chamado líderes religiosos, tanto pastores quanto cardeais da Igreja Católica, para que eles tivessem uma preparação para esses arquivos que iam ser revelados, para o que eles iam falar para os fiéis. Porque precisa preparar os fiéis. Porque muitas pessoas não estão preparadas para isso. E aí vão cobrar o quê? Dos seus líderes? Exatamente. A liderança religiosa tem um papel fundamental nisso aí, né? Porque as pessoas seguem a liderança. A gente veja na política também, muitos seguindo a liderança,
o que ela indica para votar, e nesse assunto vai ser a mesma coisa, eles vão ir pela liderança. A grande maioria, né, dos protestantes e os católicos também. Sim. E o interessante que fica de tudo isso é por que agora? Pelo que eu sempre entendi, eles sempre negavam que não existia vida fora da Terra, não existia nada de arquivo confidencial, não existia nada disso. Mas agora estão lançando esses arquivos aí falando que, olha, de fato existe. Existem aí OVNIs, existem aí, tem alguma coisa aí para explicar aí, não está bem revelado, e nós vamos mostrar aí, vamos lançar aí. É uma coisa que eu estava pensando essa semana ainda sobre... Porque a palavra de Deus diz lá em Daniel 12:4, né, que no final dos tempos a ciência se multiplicaria, né? E lá em 2 Coríntios 11:14 diz, Paulo falando sobre os anjos lá, que eles se transformam em anjos de luz também, né? E agora, nesse tempo, nessa época, né, a gente veja que a ciência se multiplicou muito, né? E tudo isso aí tem o lado bom e o lado ruim, né? A IA, por exemplo, né? Porque justamente agora, no mesmo tempo, tudo, né? Tá se falando muito na inteligência artificial, falando e usando, né? Os OVNIs, tá existindo também para nós, né, que conhecemos das profecias, a união das igrejas, o ecumenismo, tudo está se juntando, né? Para fazer para que saia um grande engano as pessoas, né? Então, por exemplo, eu estava falando para o Luiz, a questão da IA. Eu não sei se vocês viram uns dias atrás, esse ano, faz 2 meses mais ou menos. Aí surgiu na internet uma mulher que foi ali, foi numa cidade do Rio Grande do Sul, só não lembro a cidade. Que ela estava lá no aeroporto esperando o Brad Pitt, que ia visitar a casa dela. Eu vi esse vídeo. Pois é, e daí falaram, muita gente zombando, tirando sarro dela, e ela dizendo, não, mas eu falei com ele, uma chamada de vídeo ao vivo, eu tenho certeza que era ele, eu não tô louca? Ela dizendo, né? E realmente, pode ter sido, ela pode ter visto o Brad Pitt lá, mas era uma inteligência artificial, né? Usa a voz, usa a imagem, tudo, né? Então, tudo isso aí tá realmente acontecendo. Só dei um exemplo, né, de como se pode enganar uma pessoa com vídeo, para dar golpes também, golpes financeiros. Então, a gente está vivendo tudo isso na mesma época. É um engano, né? A gente não sabe mais o que é realidade, o que não é realidade. A gente muitas vezes vê um vídeo agora no YouTube, alguém nos envia, a gente tem que olhar bem, será que não é IA isso aqui? Pois será que é verdade? São coisas que são muito reais, né? Muito reais. Uma coisa, então, é difícil de a gente não tem conhecimento, só muitas pessoas. Esses dias eu vi uma reportagem na Record, mostraram 2 vídeos, repartiram a tela e mostraram 2 vídeos, igualzinho, de uma mulher vindo, né? Tinha um banco assim numa praça, e uma árvore do lado, as 2 mulheres ao mesmo tempo. Uma era morena e outra era branca, era clara. E ela fazia a mesma coisa, o mesmo gesto. No mesmo tempo, dava tchau para a câmera e sentava. Aí eles perguntaram, daí o repórter na rua perguntando para as pessoas, qual você acha que é aqui? Um dos 2 é IA, ele falou, um dos 2 é IA, mas qual você acha que é? Aí umas 10 pessoas, 5 falaram um jeito, que era uma, 5 falaram que era outra. E era branca, a branca era a verdadeira e a morena era IA, mas não tinha diferença nenhuma. Para ver como pode se enganar as pessoas, né? E uma coisa também, irmão, na questão que o irmão, né, comentou sobre por que nesse momento, né, que estão soltando todos esses arquivos e a IA está surgindo e a gente vê que são coisas que têm uma influência no cotidiano das pessoas e, de modo geral, em tudo aquilo que as pessoas acreditam, né? Sim. Eu vejo assim, ó, depois eu já li muitas coisas, já vi muitos documentários, eu penso assim, o inimigo, ele precisa de uma forma, como é que eu vou te dizer, assim, presencial, como se fosse palpável. Ele precisa dessa forma para que ele possa se manifestar para as pessoas. Eu vejo isso. Eu também vejo assim. O ser humano, assim, o inimigo, por se apresentar como um ser humano, vai ficar estranho. Agora, se ele se apresentar como um extraterrestre, como um alien, não vai ter problema. Por quê? Porque os aliens são diferentes do ser humano. Entendeu? O aspecto deles,
Eles têm um jeito do ser humano, tipo a cabeça, os braços, pernas, mas são diferentes do ser humano. Então, quer dizer, é um aspecto, não é? É a mesma coisa que eu digo, nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? Sim. O que é? Nós somos o quê? A cabeça, o tronco. Agora, de repente, não quer dizer que Deus seja exatamente igual a nós. Então, eu vejo assim, ó, esses extraterrestres, essa questão de dizer agora, colocar em ênfase que existe e que eles estão por aí e que a gente pode ter contato, o que é? É uma porta que se abre para que o inimigo possa realmente se manifestar de uma forma presencial. Vocês já imaginaram uma aeronave chegando, tipo lá em Washington, e descendo um alienígena para conversar com, sei lá, o presidente? Quer dizer, isso é uma coisa que a gente jamais iria pensar que isso acontecesse. Hoje, a gente já para e diz, não, pode acontecer. Agora, aí é que tá. o que é esse ser que está descendo? O que ele é? Então é isso que a gente tem que prestar atenção. Porque o inimigo, ele vai ter que ter influência sobre líderes do mundo. Agora, se vir como um alienígena, vai ter essa liderança. Vai ter credibilidade para poder falar. Credibilidade, sim. Olha só, em Mateus 24, tem um texto bem conhecido ali que fala, né? Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se for possível, enganaria até os escolhidos. Todos conhecem, né? E a Bíblia, como eu costumo dizer, a Bíblia ela resume tudo muito, muito resumido. Sim, bem resumido, né? Agora veja, o que tu comentou ali, irmão, é interessante. Veja só, hoje já há uma possibilidade de ter aliens. Uhum. Olha, não é uma coisa remota, há possibilidades. Então veja, olha só, é um assunto a se estudar, mas eu quero ler um texto aqui para nós analisar. Vamos analisar o texto, olha só. Os espíritos de demônios professarão crer na Bíblia e manifestarão respeito pelas instituições da igreja. Eles não são bobo. Não vão... Eles vão chegar e eles vão saber articular. E veja bem, agora no outro texto que eu li, eu já vou voltar a esse texto, diz assim, espírito de demônios irão aos reis da terra. Tá, peraí, eles vão aos reis da terra, como? Eles vão influenciar os reis da terra ou eles vão até os reis da terra? Eu creio que eles vão até os reis da terra. Tem um satanista, Gabriel Estevão, que ele fala que ele se personifica, ele conhece bem esse mundo ocultista, né? Acho que vocês viram. Eu já vi um vídeo dele. Ele fala que não, eles se transformam em líderes. Eles se personificam. Eles matam o líder que não está em consonância com a vontade deles, e eles se personificam e fazem o trabalho. E você pensa que é o líder que está lá, aquele que se elegeu. Mas não, é os anjos maus que estão lá. Então hoje já não se dá para duvidar. Sim, e realmente isso acontece. Então veja, eles vão até os reis da terra. E agora veja aqui, ó. Sua obra, porém, será aceita como manifestação do poder divino. E por este meio serão introduzidos erros. E agora que vem um ponto que eu acho interessante. Declararão que o sábado foi mudado do 7º para o 1º dia da semana. E como mensageiros vindos do mundo dos espíritos, que podemos traduzir de outros mundos, extraterrestres, né? Procurarão anular a lei de Deus. Agora eu faço uma pergunta aqui. Eu sempre aprendi que o Satanás vai personificar Cristo depois do fechamento da porta da graça. Agora eu faço uma pergunta. Vai ser depois do fechamento da porta da graça? Por quê? Porque aqui está dizendo que eles vão afirmar, olha, o sábado não é mais o sábado, é o domingo. Então, ou seja, vão enganar as pessoas. Uhum. Se eles vão enganar muitas pessoas, eu pergunto, é antes ou depois do fechamento da porta da graça? Eu penso que antes, porque depois não tem sentido nenhum. Exatamente. Os casos já estão decididos. Então veja bem. Tem que ser antes para enganar. O que leva nós a pensarmos hoje? Olha só, a gente sabe que estamos perto da lei dominical. As coisas estão se cumprindo. Então esses acontecimentos estão mais perto do que a gente pensa. Não se assuste se nós começarmos a ver coisas extraordinárias. Coisas espantosas. Não é verdade? Com certeza. E como o irmão falou, eles vêm com credibilidade. Porque o que é? Eles são de outros mundos. Entendeu? E aí me diz uma coisa, quem é que vai questionar um ser que é de um mundo mais evoluído que o nosso? Não tem questionamento.
Agora, e aí é por isso que a gente tem que ter cuidado. Será que o que eles falam está em consonância com a palavra de Deus? Aí é que, por isso que o ser humano, o cristão, ele tem que estar ligado nesses detalhes. Porque a palavra de Deus não interessa o que qualquer ser de qualquer outro lugar no planeta, na galáxia, vir falar. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, é anátema, não é? Se eu não me engano, até. Está lá em Gálatas 1, verso 8. É isso. Olha só a coisa interessante. Não tem aquela pessoa, e nós somos tendenciosos a isso. Não tem aquela pessoa que fala, uma pessoa me ensinou aí algo que eu não tinha visto, eu não sabia, achei interessante, mas eu não senti nada. Não tem? Tem. Uhum. Já falaram para mim isso muitas vezes. Olha só, isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Sabe por quê? Porque a gente não vai poder confiar nem nos nossos olhos. Vai ser na palavra. A palavra diz que é errado. Uhum. Então a gente vai ver, olha só, multidões seguindo esses líderes, esses anjos caídos, que são ali os possíveis extraterrestres, como a gente está conversando, eles fazendo milagres e prodígios, sendo pessoa, ao nosso linguajar, gente finíssima, gente boa, carismático, fazem o bem, e a gente vai pensar, será que eu não estou errado não? Mas daí o que vai ser? A palavra. Tem a palavra, né? A palavra vai ser o nosso guia, a nossa fortaleza vai ser a palavra. Não tem para onde nós correr. Eu queria ler aqui também um detalhe interessante que diz assim, ó, eu já li e eu ficava pensando, hoje eu penso um pouco diferente a interpretação aqui, olha só. Os santos, quem são os santos? O Adventista Sétimo Dia. Somos nós. O livro Eventos Finais é uma compilação, mas nós sabemos que Ellen White escreveu para os santos, né? Que somos nós, né? Precisam alcançar completa compreensão da verdade presente, tempo que vivemos hoje. Olha só que coisa interessante. A qual serão obrigados a sustentar pelas Escrituras. Olha só. Pelas Escrituras. Depois, olha o que diz aqui o contexto. Precisam compreender o estado dos mortos, pois os espíritos de demônios, olha só, lhes aparecerão pretendendo ser amigos, parentes amados, os quais lhes declararão que o saldo foi mudado. Tá vendo? Bem como outros ensinamentos não bíblicos. Então veja, vai ser as Escrituras a nossa salvaguarda, como se diz. E nós temos que estar bem enraizados, bem firmados na fé, né? Porque eu penso assim, que infelizmente muitas pessoas vão ser, aí como diz a palavra de Deus, serão, se possível, enganar os próprios eleitos, né? Muitos vão ser enganados, infelizmente, porque não vai estar firmado na rocha que é Cristo, né? E outra coisa, sobre engano ainda, só que agora está indo um pouquinho pro lado da IA. Esses dias eu estava vendo o pastor Rodrigo Silva falando sobre IA, não é naquele vídeo, é no outro. Eu passei um vídeo pro Luiz, sobre ele falando sobre IA, mas era outro vídeo. E aí ele mostrou um perfil no Instagram. Era um guru lá, não sei de que país é aquela conta. Tem mais de 5 milhões e 500 mil seguidores. Aí ele disse assim, mas isso aí não é uma pessoa real, é uma inteligência artificial. Essa pessoa não existe. Olha só. E ele disse que tem vários e vários perfis assim. Então são chamados influencers, que vão influenciar pessoas com mentiras, com falsidade, com enganos, né? E muitos vão cair também, assim como no conto do ET, no conto da inteligência artificial. E tem uma coisa também que a gente tem que levar em conta, que é o seguinte: o ser humano, ele acredita muito mais naquilo que ele vê, naquilo que ele pode palpar, do que naquilo que ele não vê. Então, por isso que a palavra diz que o inimigo poderia se transformar num anjo de luz. Então, é muito mais fácil, talvez, para uma pessoa acreditar num ente querido que já morreu, aparecer para ele e dizer, não, isso aqui tá certo, isso aqui foi Deus que mandou e tal, e a pessoa vai vir e dizer, não, é ele, e vai acreditar naquilo ali. Então, por isso que, como o irmão Domingos falou, se a pessoa não tiver firmada na palavra de Deus, naquilo que a palavra diz, ela vai ser levada, ela vai ser enganada. Porque são evidências muito grandes em que o inimigo, ele vai fazer de tudo. Por que a gente hoje discute essa questão de aliens? Porque a nossa verdade
presente. É o que a gente está vendo hoje. E aí eu digo assim, é muito interessante a gente sempre ver a nossa verdade e fazer um link do que a palavra de Deus fala. Porque eu fico pensando, qual era o entendimento que os nossos primeiros lá da igreja tinham? Os pioneiros do final dos tempos. O entendimento deles era diferente, porque a verdade presente deles era diferente da nossa verdade hoje. Uhum. Agora, se a gente falar, se a irmã Ellen White, se ela não tivesse a inspiração de Deus para escrever aquilo que iria acontecer lá no final, ela também não teria essa visão do que ia acontecer lá no final. Então, por isso que a gente tem que estar sempre isso. A nossa verdade, o que está acontecendo hoje no mundo? E aí a gente olha o que está acontecendo no mundo e diz, não, agora eu vou para a palavra de Deus. E é isso. E a gente tem esse privilégio de ter uns escritos da irmã Ellen White, o Espírito de Profecia, para que é uma coisa a mais, para que a gente possa estudar e venha esclarecer o momento que a gente está vivendo. Então, é nesse contexto que a gente tem que olhar. Todos os textos que o irmão leu aí, se a gente pegar e ver o que a gente está vendo hoje, existe um link, uma como é que eu vou dizer, uma ligação muito grande. É. Não é? Que se a gente fosse analisar há 20 anos atrás, a gente dizer, não, para aí, não, é de outra forma. Porque eu digo para os irmãos, eu faz o quê? Eu acho que 25 anos que eu me batizei. Mas o que eu pensava 25 anos atrás, ele foi mudando. Porque a verdade presente há 25 anos atrás era diferente. E ela vai mudando. Por quê? Porque o inimigo, a gente também tem que entender que o inimigo é astuto. Uhum. E ele vai usando os artifícios que o ser humano, porque o ser humano, como um ser inteligente criado por Deus, vai criando coisas. E o inimigo o quê? Vai usando isso para que ele possa enganar as pessoas. Claro. Então, por isso que a gente tem que estar ligado nisso, porque as coisas vão mudando. Eu fico pensando assim, ó, uma pessoa que crê em uma coisa que foi revelada há 200 anos atrás, e se ela não evolui de acordo com o tempo, como é que eu vou dizer, a ciência evolui, ele corre um sério risco, porque ele não acompanha como é que está o seu tempo. Por que a palavra fala em verdade presente? Porque aquilo que está se desenvolvendo na sua época. Na época, exatamente. Imagina, irmão, se a gente fazer uma comparação daquilo que João viu lá na ilha de Patmos para os dias de hoje. Não é? O que a gente sempre fala assim, imagina se João olhava para o céu e via, vamos dizer assim, se ele via uma espaçonave. Ele ia dizer o quê? Ele ia chamar de carroça de fogo, não é? Ele ia usar o linguajar daquilo que ele tinha conhecimento. Uhum. Agora, hoje, a gente fala, não, aquilo é uma espaçonave, ó. Nossa, aquilo é uma nave espacial. Quer dizer, porque nós temos conhecimento daquilo, das coisas. Então, é isso. A gente tem... são nos detalhes que, se a gente deixar passar, realmente vamos ser enganados. Exatamente. Só queria colocar uma coisa sobre o que foi falado antes, né, sobre os extraterrestres. É porque, assim, ó, eu participo de um grupo no Facebook onde tem adventistas e não adventistas, né? Uhum. E católicos. Daí, muitas vezes, quando alguém posta lá, alguém que não é adventista, posta lá alguma coisa criticando o adventista de algum assunto. Uhum. Né? E esse dia colocaram lá que nós adventistas cremos em extraterrestre. Mas como foi falado antes, nós cremos, só para esclarecer, cremos em Jesus, nos anjos, né? Mas não como as pessoas creem hoje. Né? Interessante. Aí teve gente que alguns irmãos lá, eu não comentei, mas alguns irmãos comentaram, a gente crê dessa forma, assim, assim, assim. Mas as pessoas, geralmente, a maioria das pessoas que nos criticam não querem ouvir. Elas têm a verdade dela e pronto. Exatamente. Né? Então, mas eu queria só falar isso para deixar claro, né? Deixar claro, Extraterrestre no sentido de que é extraterra. Sim. Né? Não que é um alien. Um alien lá que tem ali a cabeça grande, verde, né? Como aconteceu lá que eles fizeram o desenho lá em Varginha, né? Sim. Ficou muito conhecido esse ficou bem conhecido o ET de Varginha. Eu até vinha comentando com o irmão Domingos, existem 4 raças de extraterrestres que eles dizem que existe. Imagina, são coisas que jamais a gente iria imaginar. Eles já dizem que existem 4 raças. Já estão afirmando, né? Sim, estão afirmando que existem 4 raças e que essas raças, elas se misturam
com as pessoas, Olha que só. eles estão no nosso meio. Então eu digo assim, se você é cristão, você acredita em que existe Satanás, e existem os anjos de Satanás, e estão nesse mundo, sim, eles estão infiltrados aqui. Estão infiltrados. Sim. Então você tem que saber o que é. Será que isso não é Satanás e seus anjos? Será que não são eles? Eles estão infiltrados aí. Agora, cabe a nós ter esse conhecimento para saber ligar o que é. Porque a gente tem que entender, da mesma forma que existe Deus, existe também o inimigo, existe Satanás. Entendeu? Então, quer dizer, e há uma batalha. E essa batalha, o que é? O que eles querem conquistar? É a nós, é o ser humano. Exato. Nós estamos sendo disputados nesse momento. Então, por isso que é um detalhe, essa questão de a gente crer, e eu falo assim, ó, eu acreditava em extraterrestre como isso, como um ET, como um de outro, e hoje eu já vejo que isso não é meramente uma roupagem para o quê? Para que o inimigo consiga se encaixar. E ele se encaixa perfeitamente. Eu até estava vendo outro dia, um cara falou, tá, mas como é que existem essas espaçonaves aí, que eles tiram fotos e tal? Aí um rapaz falou assim, veja só, nós estamos hoje em 2026. Quando o homem foi à Lua, se eu não me engano foi em 1968 ou 69. 69. O homem esteve na Lua. Pensa bem, o homem esteve na Lua em 69 com a tecnologia que eles tinham naquela época. Só que é o seguinte, o que é revelado para nós da tecnologia é uma ínfima parte daquilo que realmente eles têm de conhecimento. Então, quer dizer, a internet, ela já existia em 69, 68, mas eu fui ter contato com a internet em 1990 e poucos. Foi quando eu comecei a ver computador. Isso lá nos Estados Unidos até já tinha um pouco antes. Mas eu digo, depois de, tipo assim, quase, eu acho que 20 anos depois que nós, pessoas normais, começamos a ter conhecimento da internet. Agora eu pergunto, e quanto mais de tecnologia tem que nós não sabemos? Então, Eu até essa semana estive pesquisando assim, eu coloquei ali no Google, né, como surgiu a inteligência artificial. Daí eles me responderam, tanto aqui no Google como lá no Meta, né, responderam a mesma coisa. A inteligência artificial surgiu formalmente em 1956, durante a conferência de Dartmouth, nos Estados Unidos, onde cientistas de computação, John McCarthy, cunhou o termo, esse cientista cunhou o termo inteligência artificial. Mas o que me chamou a atenção, né, que eu pensava que a inteligência artificial era uma coisa atual. Agora, recente. É. Mas na verdade não, já é daquele tempo. Os computadores que começaram, o computador é uma inteligência artificial, né? Eu estava vendo no vídeo que o primeiro computador que existiu, ele tinha não sei quantos metros, o tamanho dele. Ele ocupava andares de prédio. Eu não sei se era 5 ou 6 andares de um prédio. Um computador. Então imagina. Ele valia, quem eu vi foi o Dr. Rodrigo Silva falando, valia na época 50 milhões de reais, um computador desse. Então é uma coisa também que é interessante, que tudo isso, né, precisava se popularizar, né? Que foi, claro, que veio agora a diferença é enorme, né? Um celular que a gente tem na mão, a gente viaja o mundo todo. Então isso aí, precisava se popularizar para essas mentiras, esses enganos serem espalhados, né, rapidamente. E é interessante o que o irmão está falando, porque assim, ó, a gente vê que tudo é introduzido a conta-gotas. É introduzido aos poucos. E isso vai crescendo, uma crescente. Se a inteligência artificial já era aquele computador que foi criado lá na década de 50, era uma inteligência artificial, mas o quê? Uma inteligência artificial com uma capacidade menor. Precária, né? Precária. Hoje, nós temos uma inteligência artificial que ela é muito mais evoluída. E existe ainda a inteligência artificial geral, que é uma que é maior ainda. Por isso que hoje eles buscam, dizem que hoje o consumo de energia vai aumentar muito, mas muito. Por que hoje os países brigam? Eles brigam em busca o quê? De energia. Sabe por quê? Porque dizem que os países que estão no topo do mundo, para eles se manterem no topo, eles têm que ter o quê? Inteligência artificial, porque eles dizem que eles não conseguem mais se manterem no topo sem a inteligência artificial. Só que a inteligência artificial,
ela consome muita energia. E eles precisam de energia, porque esses, como é que é o nome, eles dizem, o banco de dados de uma inteligência artificial, ela é enorme. Porque tu veja só, se é uma inteligência grande, e a inteligência artificial geral é muito grande, porque é um banco de dados onde ela pode fazer todos os cálculos. Fazem cálculos assim, que um ser humano ia levar, sei lá, 1 mês para fazer, ela faz em segundos. Por quê? E isso gera um consumo de energia muito grande. Então a inteligência quântica, né? E isso é. E existem os computadores quânticos que eles lançaram também. Isso é outra coisa, assim, irmão, que se a gente analisar, é uma coisa que é surreal tu pensar. Porque eu vou te dizer uma coisa. O que pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Hoje, através do conhecimento do irmão, o que pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Vamos falar de espiritual e carnal. O que pode estar em... Eu acho que o único que tem onipresença é Deus, né? É Deus, não é? O que a gente conhece o que é? Deus. Deus pode estar não só em 2 lugares, mas em todos os lugares ao mesmo tempo. Onipresente, ele pode O computador quântico, ele trabalha da seguinte forma. Um computador normal, ele trabalha sempre assim, vamos dizer, com A e B. Então, quando tu puxa uma informação, ele vai no A, depois ele vai no B para poder calcular. O computador quântico, ele trabalha com A e B ao mesmo tempo. Eles dizem, não tem como. Tu não pode ter 2 objetos em 2 lugares diferentes ao mesmo tempo. Então, quer dizer, já começa que isso não é uma coisa natural. Não é natural. Isso é sobrenatural. Tem algo a mais aí. Tem algo a mais. E eles dizem que os cálculos de um computador quântico, cara, ele é surreal. A forma que ele faz os cálculos dele e como ele tem essa capacidade. Então, quer dizer, eu até vi um dia, eu até procurei o vídeo, eu não consegui, não achei de novo, de um cara falou assim que quando eles começaram a desenvolver a tecnologia quântica, tinha um cara que era um cientista que ele dizia assim, ó, nas palavras dele, ele era um americano, que ele dizia que parece que era devil. Devil quer dizer demônio. Ele diz porque que acontecia coisas que não tinha explicação. E essa questão de ter um dado em 2 lugares ao mesmo tempo, ele falou, isso não existe. Não tem como ser humano fazer isso. Então, só uma pergunta para nós aqui, olha só. Quem está por trás de tudo isso? Quem está influenciando as pessoas, por exemplo, os cientistas, as pessoas aí os líderes que estão patrocinando tudo isso, porque vai dinheiro, Sim. Tem que ter investimento. Né? Quem está por trás de tudo isso? Será que isso é algo benéfico para a humanidade? Ou será que isso acaba prejudicando a humanidade? Né? E outra pergunta que fica não sei se vocês já tiveram curiosidade para saber como que era os antediluvianos. Olha só, agora entra na questão da teoria, né? Bem especulativo, como se diz. Imagina só, será que eles tinham mais inteligência que nós ou não? Tinha. Tá, olha só. Eles viviam mais do que nós ou não? Viviam. Eles tinham mais conhecimento que nós ou não, então? Será que eles tinham mais capacidade de criar coisas positivas, coisas extraordinárias do que nós tinham ou não? Tinham. Sim. Então, às vezes eu fico pensando, será que eles eram um povo tão atrasado? Será que quando Deus destruiu o povo lá que ele viu, que fala-se até em amalgamação, né? Sabemos que não é o sexo, bem diretamente, não é o sexo entre homem e animal, né? Eles estavam pervertidos, mas não está falando nesse sentido. Mas há especulações de que eles estavam ali, de uma certa forma, querendo cruzar ali como é que se diz, o genoma? Como é que é o nome ali? O genes? Como é que se fala, irmão Luiz? No DNA, né? No DNA, eles estavam querendo ali cruzar ali alterar o DNA. Você diz ali os antediluvianos. Isso, exatamente, né? Então, assim, há pessoas que dizem que sim, que dizem que não. Mas então fica só uma pergunta aqui. Eles tinham mais sabedoria do que nós, eles tinham mais conhecimento, a gente hoje leva, por exemplo, uma faculdade, quantos anos de estudo? 5 anos, dependendo. 4, 5 anos, tem até mais. Tá, a gente consegue numa vida fazer quantas faculdades? Vamos colocar que começa a estudar aí... Começa ali com 17 anos, 18.
E vai até 40 anos. Se tu fazer 50. 10 faculdades na faixa de 4 anos, dá 40 anos. Então, Daria- Se tu tiver mais 20, já dá 60. então tu imagina viver 500 anos fazendo faculdade. Uhum. Então seria uma pessoa Se com torna- capacidade de raciocínio, seria uma pessoa inteligente. Com certeza. Então Muito veja, são inteligente. só pra gente refletir, né? Por que Deus teve que destruir? Será que não tá vindo longe demais? É uma pergunta a gente Eu já a se vi, fazer, né? eu já vi, irmão, assim, eu já vi coisas sobre isso. E do que eu já vi é o seguinte, o problema assim, ó, quando a gente fala no dilúvio, por que Deus, ele destruiu a raça humana, né? Porque ficou só Noé e a família dele. Então, quer dizer, todos foram destruídos. E aí fico pensando, porque muitas vezes a gente tem uma, como é que eu vou dizer, uma noção o antes do dilúvio, aquele povo que existia, às vezes assim, de uma forma meia nostálgica, assim, uma coisa meia... Só que a gente tem que entender que esse povo era mau. E aí, irmão, uma coisa que acontecia naquele tempo, está voltando a acontecer nos dias de hoje. Exatamente. E o que é? Para mim, dentro daquilo que eu já li, que eu já vi de documentário, quando o homem ele quer fazer o papel de Deus, aí Deus toca e fala assim, chega. Chega, basta. Naquele tempo, os homens que existiam eram inteligentes, a inteligência deles era tremenda. Eles começaram a fazer o quê? Eles queriam mudar os genes do ser humano. E isso só Deus pode fazer. Pois então. Porque foi Deus que construiu o DNA humano, o DNA do animal. Então Deus é Ele. O poder de criação vem de Deus. Nós, como seres humanos, ou pode ser um anjo, pode ser um arcanjo, fomos criados por Deus. Exatamente. Nós somos criaturas. E nós temos o quê? Nós temos de reverenciar o Criador. Agora, jamais tentar ser o Criador. Porque o que aconteceu com Satanás? Satanás, ele quis ser Deus. Isso é Deus. Então, quer dizer, quando a gente quer ser o Criador, quando a gente quer criar vida, nós não conseguimos criar vida. A única coisa... eu acho que já é o privilégio do ser humano em poder ter filhos. Em gerar a vida, né? Gerar a vida. Isso já é um privilégio tremendo. É claro. Deus, ele deixou que um ser humano consiga sentir o gosto de criar, assim, de gerar a vida. Agora, só quem tem o dom da vida é Deus. Exatamente. E hoje, com a tecnologia que temos, de novo, o homem está tentando gerar a vida. Existem pesquisas de o quê? Existem pesquisas hoje que eles querem o quê? Esses bilionários, que eles querem fazer o quê? Eles querem tirar a mente deles e colocar em outro corpo para eles continuarem vivos, para chegar o quê? A imortalidade. A imortalidade. E eles dizem que existe pesquisa para isso, porque eles querem o quê? A imortalidade. Então, quando o ser humano chega nesse limite, aí é arriscado, porque estão querendo ser Deus, está indo longe demais, entendeu? E então, para mim, quando Deus diz basta, é porque chega. O ser humano está chegando no limite do limite. É como a gente fala, porque muitos falam assim, a gente está aí há quantos mil anos aqui e Deus nunca volta, Jesus não volta, Deus não faz a justiça, não é? Muitas pessoas se acham injustiçadas, e realmente, se a gente olhar, a pessoa que tenta ser uma pessoa boa e viver conforme a palavra de Deus e olha para as outras pessoas que são maus, ela parece assim, eu estou sendo injustiçada porque eu tento ser uma pessoa boa, eu faço as coisas e aquele lá prospera, eu não prospero. Tem gente que olha por esse lado. Só que Deus tem um limite. A gente tem que entender que o copo de Deus, ele vai transbordar uma hora. Então, o que está chegando aí, essa questão de o homem querer ser Deus, querer criar vida, esse aí, para mim, é o ponto final. Porque não existe isso. É uma afronta a Deus. É uma afronta a Deus. Existe a ciência do bem e a ciência do mal, né? Porque a ciência tem ajudado a humanidade em muitas coisas, né? Quantas doenças são curadas hoje, que tem pelo avanço, né? Da ciência, né? A ciência que encontrou soluções para vários problemas
de diversos problemas, não só de saúde e outras coisas, né? Facilitou a vida do ser humano. E, antigamente, uma dona de casa, por exemplo, passava muito trabalho, hoje já passa, né? Mas não é tanto. Antigamente as mulheres tinham que ir na beira do rio lavar roupa. Então, Hoje em dia tem a máquina de lavar roupa, tem a geladeira. Antigamente as pessoas pobres, né? Porque é a maioria, não podiam nem ter um pedaço de carne em casa. Você comprar e comer na hora porque não estragava. Então, estragava. graças à ciência, graças ao conhecimento tecnológico, ajudou muito, né? Mas também tem esse lado ruim que o Luiz falou, que a ciência que afronta Deus, que procuram se colocar no lugar de Deus. Já até fizeram uma ovelha, um clone de uma ovelha, né? Ah, sim, é. Então, já faz tempo isso. Então, há muito tempo, muitos cientistas, né? Que são ateus, que dizem que eles querem, né, criar alguma coisa para afrontar Deus, ou porque não acreditam em Deus, na verdade, né? Então, e muitos seguem isso, né? Muitos acreditam nisso, mas na verdade, nós que conhecemos, não, né? A gente sabe que não é por aí, né? Deus, assim como aconteceu no dilúvio, agora também vai existir da mesma maneira, né? Outro ponto, né, da ciência, né? Mudança de sexo, né? Também. Estão fazendo isso aí, né? Então, cirurgias e tal. Então é tudo afrontando a Deus, dizendo que a pessoa que nasceu mulher, quer dizer, o homem, né, quer ser mulher, tem um jeito. Mas vai tudo, como o Luiz falou, a taça da iniquidade tá chegando, tá enchendo, né? Sim, é. Então é tudo isso na mesma época, né? Outra coisa que eu queria colocar com relação a IA também, os enganos, né? Igual eu tava vendo aquele vídeo hoje à tarde que tu colocou no grupo lá do Rodrigo, para que possamos. O que é que impede de eu, vou supor, eu sou um ex-adventista, não gosto de adventista. O que é que impede eu de pegar através da inteligência artificial, pegar um pastor bem famoso da igreja adventista e começar a pregar coisas, dizer, como se fosse ele, né? Mentindo, dizendo que tem coisas ali que ele acreditava desse jeito, mas não era bem assim. Claro, vai chegar uma hora que vai ser desmentido, mas até, mesmo que seja desmentido, muita gente vai... O estrago já está feito, né? O estrago já está feito. A fake news pode ser desmentida, mas já está... Então, já enganou. eu penso que serão usados esse tipo de coisa também, na inteligência artificial, para atacar a igreja de Deus. Claro, com certeza. Então eu acho que seria mais ou menos isso por hoje. Sim, eu acho que sim. Foi muito bom aí a nossa conversa. Queria agradecer a participação do irmão Luiz, do irmão Domingos. Para mim é uma satisfação imensa. A gente está congregando na mesma igreja, né, o mesmo povo, né, e que possamos aí, você que nos acompanha, estar atento aí aos sinais, estar atento aí à verdade presente a qual nós vivemos hoje. Essa questão aí de OVNIs, ufologia, tudo isso aí é artimanha do inimigo para enganar, né, se possível até os próprios escolhidos. Que Deus possa te abençoar. Não deixe aí de compartilhar o vídeo, deixar o seu comentário e o seu like, se inscrever no canal. Que Deus possa te abençoar.